Olá, caros alunos do curso de Grego Bíblico. Estamos no tópico 5 e continuamos o conteúdo do tópico anterior, que é a primeira declinação. Eu quero fazer algumas observações apenas a respeito da primeira declinação nesta aula. Quero chamar a atenção de vocês primeiramente para a questão desta tabelinha que está na página 1 e da relação dos casos nominativo, genitivo, acusativo e assim adiante. Vamos pegar aqui um exemplo. Ré, este é o artigo definido do caso nominativo. Sofia, a sabedoria. Ré, Sofia. Aqui nós temos o caso nominativo. No caso nominativo, como já salientei em outras ocasiões, nós temos o sujeito da oração. Logicamente, a sabedoria. Vamos pensar num exemplo. A sabedoria do jovem. Nominativo, a sabedoria do jovem, o que indica atributo ou posse. Portanto, temos aqui o artigo, neste caso é masculino, tu, mas está no caso genitivo, gênero masculino, caso genitivo, indica um atributo, a sabedoria do jovem, ni-u. Veja que se nós quiséssemos vamos inventar, por exemplo, o jovem da sabedoria. Não é a sabedoria do jovem. Vamos inventar alguma coisa aqui. O jovem da sabedoria. Neste caso, não escreveríamos ni-u. Nós diríamos ro, que é o artigo masculino, artigo definido masculino, ro, ni, as. Aqui você tem a palavra de primeira declinação, é masculina, termina com sigma, porém ela se faz com alfa, por isso está na primeira declinação. Mas como é masculina, tem que ter o artigo masculino. Então, Roneanias, no caso nominativo. Agora sim, nós falamos da sabedoria. Tes, genitivo. Se você olhar na tabela, na página 1, genitivo singular, tes Sofias. Então, o jovem da sabedoria. Eu não estou pensando no sentido do que está aqui, mas na construção, para você entender apenas a relação dos casos aqui. Sofias. Então, é importante que nós tenhamos os casos direitinho, porque eles vão indicar a forma, principalmente ao final da palavra, é que irá indicar em que caso, qual a função sintática desta palavra. Veja essas palavras. Ré, basileia, tu, teu. O tuteu, tu você já sabe que é o artigo masculino genitivo. O teu você estudará melhor no tópico 6, que é substantivo de segunda declinação. Mas aqui temos o genitivo. Você sabe que genitivo indica posse ou atributo. Portanto, aqui seria de Deus. De Theos, Deus. Ré, basileia. Basileia é substantivo de primeira declinação, o reino. Nós traduzimos como masculino em português, porque reino em português é masculino. Basileia é feminino, certo? Veja que o som basileia, o sigma é forte, tá certo? E aqui temos o caso
nominativo. Agora, se eu quisesse dizer a luz é procedente do reino de Deus. Vamos supor, a luz. Aqui nós temos a palavra luz, que você encontra em nosso texto do tópico 5, topos. Segundo a pronúncia restaurada, topos. Topos estin apó tes basileias. Tu teu. Então vejam que vós estudaremos melhor esta palavra também no tópico 6, mas aqui eu já indico para você que está no nominativo, portanto, aqui temos o sujeito da oração, a luz. Apó indica procedência, é do reino, vem do reino, é do apótes. Tes é o genitivo de basileia. E a terminação, basileias, tu, teu, de Deus. Então, é do reino, vamos pôr reino aqui embaixo, do reino de Deus. Certo? Se de repente nós quisermos usar outros casos, vamos pensar em outros casos agora. Veja esse exemplo. Ego significa eu, ego, né? Ego, eu. Eu contemplo, blepo, eu vejo. Eu contemplo ou vejo o quê? Ten basileian tu teu. Ego blepoten basileian tu teu. Nesse caso, eu vejo ou eu contemplo o reino de Deus. Perceba que o artigo, que no nominativo é ré, quando indica o sujeito da oração, e no genitivo é tes, junto com a terminação da palavra, basileias, enquanto objeto direto do verbo é acusativo, ou seja, ten, termina com nu, basileian, tu teu. Então, vou pegar ainda este exemplo e eu quero fazer um jogo aqui com vocês. Vou apagar aqui e aqui. Ten basileian tu teu blepo ego. Ou ego ten basileian tu teu blepo. Veja no primeiro caso. Ao pé da letra, traduziríamos o reino
de Deus contemplo eu. Sempre teremos ten basileian como objeto do verbo, nunca como sujeito da oração. Claro que aqui o verbo já me indica na primeira pessoa que sou eu que contemplo, mas o grego possibilita construções diferentes daquelas do português. No português, geralmente, vem primeiro o sujeito da oração, o verbo e o predicado. O grego, ele não exige esta ordem das palavras. As palavras, o predicado pode vir antes, o sujeito pode vir no meio, pode vir depois. Não há problema, porque o final do substantivo, o artigo, eles irão indicar, quer dizer, essa forma irá indicar a função da palavra na oração. Pegando o ensejo, veja o próximo exemplo. Aqui, ego ten basileian, eu, o reino de Deus, contemplo. Também a mesma coisa, usamos o final da palavra vai indicar acusativo. Sempre será o objeto do verbo blepo. Nunca será sujeito da oração. Para deixar isso mais claro, eu quero fazer o último exemplo para vocês, para terminar. O Kyrios, blepei, ton, ou ton mateten, ton mateten. O Senhor vê o discípulo. Se eu quisesse dizer o discípulo vê o Senhor, vê o Senhor. Se eu quisesse dizer isso, eu poderia dizer o matetes blepei ton Kyrion. A palavra Kyrios pertence à segunda declinação, veremos no tópico 6. Então eu estou dando a tradução aqui sem problemas para que você não se enrosque, tá? Ho Kyrios, o Senhor vê o discípulo. Artigo masculino, porque discípulo é uma palavra masculina. Matetes, então mateten. Nesse caso, porque discípulo é acusativo e objeto do verbo blepei, nós temos a forma final com nu. Fica ton mateten. Ho matetes. Aqui temos o nominativo e indica que ele é o sujeito da oração. Então, perceba agora o que eu vou fazer. Em português, ao pé da letra, traduziríamos assim, seguindo a ordem das palavras. O Senhor vê o discípulo. Quem vê o discípulo? O sujeito da oração, nessa tradução equivocada, seria o Senhor. Mas não é o caso aqui. Por quê? Porque nós temos o nu, que indica acusativo. E o acusativo é objeto do verbo blepei. Logicamente, a forma de nominativo de matetes indica que matetes é o sujeito. Se não, veja só, a tradução ao pé da letra, o Senhor vê o discípulo. Mas o sentido da oração é este.
o discípulo vê o Senhor. Porque matetes é nominativo e indica que é o sujeito da oração. O grego possibilita esse tipo de construção, mas ele é lógico demais e ele indica, pela terminação do substantivo, que nós temos qual é a função das palavras na frase, certo? Uma outra característica também de primeira declinação, aqui equivale a primeira, segunda e terceira, né? Mas, para finalizarmos, uma característica de primeira declinação ainda para o dativo. Então, veja, se o acusativo indica o nu no singular, e no plural, as, o dativo, locativo e instrumental indicam o iota subscrito. Ou seja, em Sophiae, por exemplo, nós temos o alfa com o iota subscrito. Esse tracinho aqui embaixo é o iota, né? Isso indica que o alfa é longo. Então, lembrem-se de uma coisa, existem vogais longas e breves. Lembrem-se que já foi dito em aula anterior, que a vogal longa ou breve, elas diferem uma da outra pelo tempo, pela duração da pronúncia. A. Logicamente, se você vai dizer ai, você diz ai, a duração do A, do alfa, é menor, porque tem que ter a duração do iota, ai. Agora, se você diz ai, veja que o iota, ele tem pouco tempo de pronúncia, de duração, enquanto que o alfa tem mais tempo. Então, para indicar o enfraquecimento do iota e para indicar que temos aqui uma vogal longa, o iota cai e ele é quase que ele não é pronunciado. Ou, segundo a pronúncia erasmiana, ele não é pronunciado. Ficaria a ou ai. É um iota, ele some, digamos assim, quando se pronuncia a palavra. Então, aqui temos o iota, que é característico do dativo, mas no plural, o alfa é breve, então o iota é pronunciado, ais. Ficam aí essas dicas. Se você ainda tiver dúvidas, tiver questões, poste essas dúvidas no fórum e nós tentaremos solucioná-las para que você entenda o grego bíblico. Até a próxima aula.